E já aqui está connosco o diretor adjunto do Observador, Pedro Jorge Castro, para mais uma edição de O Esplendor e a Infâmia. Pedro, bem-vindo, como é que estás? Ainda bem que perguntas. Olha, então, entre muitas outras coisas, estou contente, animado e aliviado. É, tanto estado de espírito. A pergunta se calhar era só retórica, Luís, imagina, estás contente, animado e aliviado com quê? Não há cá retórica. Estou contente por já termos as de diferença connosco, de volta, depois das férias. Estar a compor-se aqui esta mudança de alinhamento da nossa tarde política. Está a correr muito bem, não estás? Está sim, senhor, mas eu sou suspeita para falar, não é? Não és nada. Agora temos todas as tardes e o vencedor é a especial às 6 da tarde, com um painel rotativo. Hoje vamos ter a Helena Garrido e o Alexandre Borges a juntarem-se à Judite. Até ao fim da semana ainda temos o Anselmo Crespo, a Raquel Abcacis e o António Costa. Estas são as novidades. Já agora, Pedro, animado, estás com o quê exatamente? Então, estou com a estreia da Invenção do Amor, com a Raquel Marinho e o psiquiatra José Gameiro. Agora é um podcast Observador. São conversas fenomenais, se ainda não ouviram, recomendo vivamente. Todas as quartas-feiras, 2 em 2 semanas, hoje o primeiro, e já estão a fazer as listas de muitos ouvintes, a começar por mim próprio. Falta o alívio. Estás aliviado porque? Olha, porque por uma razão que tu vais compreender muito bem, eu estava quase para vir para este O Esplendor e a Infâmia, mais uma vez, sem um verdadeiro esplendor. E estava desanimado com isso. Ia fazer aquela rábula que tem sido habitual, de atribuir o esplendor, por exemplo, olha, à Universidade Lusófona, por ter ido contratar Vítor Scária para dirigir o seu Instituto de Gestão, quando ainda tem tantos problemas reputacionais e judiciais por resolver. Como é que é possível, não é? Imagina, os alunos que estão a meio do curso, que já não têm muito a fazer, já não têm forma de sair para outra universidade, e confrontarem-se com uma decisão destas que não lhes ficará bem no currículo, não é? Estão a licenciar-se em gestão numa universidade que contratou o homem que tinha 75 mil euros em notas no gabinete, ao lado do gabinete do Primeiro-Ministro. Eles felizmente têm uma disciplina de ética no curso, onde espero que este caso seja abordado. Outra hipótese, também desanimadora, era atribuir o esplendor à transparência, que faz com que as reuniões de Câmara sejam filmadas, o que nos permitiu ver aquele diálogo inacreditável entre o Presidente da Câmara de Coimbra e a vereadora a fazerem uma aposta sobre se o Presidente tinha ou não tinha dito que havia transportes municipais em todas as freguesias e a apostarem o próprio lugar. Se não tivesse visto mesmo o desenrolar do diálogo, eu não tinha acreditado. Eu primeiro li a notícia e depois fui à procura do vídeo, e quando vi o vídeo eu não acreditei. Vê-se de facto o Presidente da Câmara a puxar do microfone da reunião para o computador para fazer replay ao debate onde não teria dito aquilo, e depois a vereadora de facto apresentou o pedido de demissão. Eu imagino os munícipes olhar para uma coisa destas e a pensarem que os políticos estão a brincar com eles. Portanto, mas como veem, não eram verdadeiros esplendores, eram infâmias travestidas. Ainda pensei falar na Seleção Nacional de Alunos do Ensino Profissional, que vão representar Portugal no Campeonato Europeu das Profissões. Costuma correr bastante bem, mas as medalhas só sabem no sábado. Este não quando, chegamos hoje de manhã e... Então, e o que é que aconteceu hoje de manhã que justifica a tua escolha para isto o foi uma passagem deste tão boa, estava a ser tão boa e tive que estragar isto com o Esqueci de ligar o microfone. Foi uma passagem Foi infame, uma coisa infame. Pronto, então, bom, sim, hoje de manhã foi o discurso de Estado da União preferido por von der Leyen. Olha, isto foi um longo discurso, mas bateu de forma certa em muitas teclas que me preocupam e que acho que preocupam a muita gente que nos está a ouvir. Claro que é possível discordar de um ou outro aspecto que ela referiu, mas no global fez-me sentir representado enquanto europeu, que é uma coisa rara, nem acontece muito sentir isto, e hoje senti. Tem aquela pergunta forte que nos interpela a todos e que decorre manchetes por essa Europa fora, espero eu, que é: temos estômago para lutar? Temos unidade, sentido de emergência e vontade política. Temos estômago, não é? Isto vai diretamente ao nosso âmago, não é? E a cada um, faz-nos a todos questionar, de facto, se estamos preparados para isto, no fundo, para este estado de guerra em que nos encontramos. Uma coisa é estarmos rodeados por guerras e tentarmos ir desviando daquilo que vai acontecendo. Outra coisa é de reconhecermos que não adianta fugir, a guerra está mesmo... a toda a nossa volta em todo este mundo global. Mas nem sequer é só isto, não é? A forma como ela falou do uso da fome em Gaza também não tem sido frequente ver esta clareza, o uso da fome de Israel contra a Palestina. As sanções difíceis contra Israel, também não estava à espera de ver esta medida assim, verbalizada desta forma. A forma como ela reconheceu as dificuldades e os embaraços das negociações com Trump, que de facto nos terão deixado a muitos de nós preocupados
preocupados e até algo embaraçados por ver aquela negociação das tarifas. Mas também a emergência do problema da habitação, a eliminação da dependência da Rússia em termos energéticos, que continua a ser um problema clássico e difícil de acreditar que se mantenha 3 anos e tal depois do início da invasão. A aposta na tecnologia, na construção dos carros do futuro, até na importância do papel do jornalismo livre e independente, ela falou. Portanto, um discurso que provavelmente teve de ser adaptado em cima da hora por causa dos drones russos na Polónia, notícia com que acordámos todos esta manhã. Claro que os discursos não chegam e o problema é conseguir passar à ação, mas é importante ver que ainda há alguém com ideias claras e os princípios certos para tentar fazer alguma coisa. Na infâmia, queres falar do que se seguiu ao descarrilamento do elevador da Glória? Sim, claro que isto é uma enorme tragédia que nos entristece a todos, como não poderia deixar de ser, mas de facto aquilo que se seguiu também tem traços muito preocupantes. Todos estaríamos para ver exatamente quais são as responsabilidades políticas que podem ou devem ser assacadas na sequência do descarrilamento. Não é? Objetivamente, que decisões foram tomadas pela Câmara ao longo dos tempos que possam ou não ter contribuído para uma menor atenção, para uma negligência, para problemas na manutenção, eventualmente. Claro que isto nos preocupa a todos e é algo que todos temos que ir com atenção e tem vindo a ser escrutinado com atenção e eu creio que continuará a ser, porque ninguém aceitaria que fosse de outra forma. Mas depois há esta questão das reações políticas e nas reações políticas de facto eu não estava à espera de algum desnorte que nós temos visto da parte do atual Presidente da Câmara. Dando desconto da situação difícil em que, obviamente, se encontra qualquer responsável político na sequência de uma tragédia destas e tendo ele próprio, presumo eu, a dúvida sobre se podia ter feito alguma coisa diferente ou devia ter feito alguma coisa diferente ou garantir que fosse feita alguma coisa diferente por parte de alguém que pudesse ter evitado isto. Eu acho que isto, independentemente do julgamento que aí vem, que é o julgamento dos eleitores, isto é algo com que alguém se vai confrontar para a vida. E não há possibilidade de ser de outra forma. É impossível isto não marcar uma pessoa, não marcar um responsável político. Nós vimos isso ao longo do tempo. E isto deveria estar acima de tudo. Deveria estar acima até da questão de demitir-se ou não demitir-se. Isto depois já entramos noutro campeonato das coisas, que é o campeonato de política partidária, enfim, de objetivos políticos, que é outra coisa. E aquilo que me fez alguma impressão foi isso mesmo. Eu estava à espera que esta dimensão do peso e da gravidade daquilo que aconteceu imperasse sobre tudo o resto. Quase como se apagasse o facto de termos eleições a tão curto prazo. Eu sei que elas estão lá e é impossível não saber que elas estão lá, mas essa não pode transparecer como sendo a principal preocupação dos protagonistas políticos que temos neste momento, nem dos que estão com responsabilidades agora, nem dos que se candidatam ao cargo. Pronto, há 2 pessoas com possibilidades reais de serem presidentes da Câmara, salvo surpresas. Portanto, Carlos Moedas, que está neste momento no cargo, Alexandre Leitão, que se candidata e que estava a uma distância considerável nas sondagens, embora com hipóteses, mas de certa forma distante. E aquilo que eu creio que a maior parte dos eleitores retém é, Alexandre Leitão vai dizer que não pedia a admissão de Carlos Moedas, e frisar isso, portanto, de forma muito enfática, e Carlos Moedas demorou a falar, e claro, não é? Havia uma pressão muito grande para que ele falasse e desse. Nem era tanto para que falasse, era para que respondesse a perguntas, porque a primeira declaração que ele fez não teve direito a perguntas dos jornalistas. E quando o fez, cometeu vários erros, não é? Que ele próprio já deve ter identificado e deve estar bastante arrependido. Bom, quer dizer, o uso da palavra sicários, não é? Que não lembra a ninguém neste contexto. Mas depois, meter-se com Jorge Coelho, não é? Falar de Jorge Coelho. Ele já veio dizer que era para o elogiar, mas deu aso a esta coisa tenebrosa que eu também acho que tem sido aproveitada por parte dos correligionários de Jorge Coelho no governo e, portanto, de muitos políticos socialistas, que é invocando a defesa da honra, enfim, do falecido, que não está cá para se defender, também atacarem Carlos Moedas, que era a última coisa de que ele precisava. Mas, na verdade, isto é constrangedor para quem está a assistir, não é? Para quem está a assistir, a mim tem-me feito impressão o tempo e o desgaste de energias à volta destas questões comparadas com a gravidade daquilo que acabou de acontecer. Na verdade, para uma coisa destas, não é? O luto que foi decretado de 3 dias, não é? Devia ser
ter no mínimo, até ao dia das eleições, não é? De manter algum nível, algum sentido de responsabilidade e de elevação. Muito bem, claro. Ver tudo a pente fino, o que é que podia ter sido feito, as decisões que foram tomadas correta ou incorretamente, e como garantir que isto não se repetirá, ou que se fará tudo para que não se repita nada deste género em circunstâncias similares. Agora, este debate pode de facto começar a pôr em causa a perspectiva que muitos eleitores têm sobre a decisão que vão tomar e sobre o julgamento político que vão fazer e a decisão que vão tomar no próximo dia 12 de outubro. E nem sequer está só em causa a escolha entre Carlos Moedas e Alexandre Leitão. Pode estar em causa uma rejeição de Carlos Moedas por causa disto. Ou seja, eu até admito que muita gente não esteja propriamente indecisa entre Carlos Moedas e Alexandre Leitão, esteja indecisa entre dar o voto a Carlos Moedas ou não dar e fazer o tal voto de protesto, por exemplo, no Chega. Não é? Independentemente de quem é o candidato do Chega, as pessoas, muitas delas acharam que não é para o eleger como presidente, mas não se importarão que Carlos Moedas perca a eleição por causa disso e acabe por beneficiar Alexandre Leitão de alguma forma. Quer dizer, portanto, eu creio que acho estranho como é que um político, apesar de tudo com a experiência, em palcos nacionais, em contextos difíceis, como foi a vinda da Troika na Europa, como é que acabou por cometer estes erros que demonstram alguma insensibilidade. E isto é um dos principais defeitos que pode ser apontado a um político com responsabilidades de liderar os destinos de uma Câmara como a Câmara de Lisboa, que tem de facto imenso poder. E portanto, nisto eu espero acho que Carlos Moedas já terá percebido os erros que cometeu, ainda tem algumas semanas para tentar emendar esses erros e mostrar uma postura diferente em algumas destas coisas. Não sei se irá a tempo, porque nestas coisas muitas vezes o que conta é o sentido, mudar, o sentido da percepção, mudar ou dar-se início a esse processo de mudança de percepção. E portanto, neste momento, se calhar, muitos eleitores estarão desconfortáveis com a ideia de votarem em Carlos Moedas, com todo este barulho que tem vindo a ser criado. Por falar em barulho, vamos lá então ouvir o ranger do baú. E no baú, Pedro, também queres falar do elevador da Glória, mas aqui para recordar as primeiras viagens. Sim, várias publicações fizeram isto, mas o Observador fez, se calhar, um dos trabalhos mais completos, a ir mostrar como é que tinham sido as primeiras viagens do elevador da Glória, com base em artigos de imprensa. E eu vou pedir aqui ao nosso Miguel Videira, a sua excelente voz, para nos ler apenas um excerto da reportagem sobre a viagem, que nem sequer foi a inaugural, foi antes, foi um teste, em 17 de outubro de 1885. Reza assim. Verificou-se ontem, às 2 da tarde, a primeira experiência dos ascensores da Calçada da Glória em corrida descendente até ao extremo da linha. Esta experiência foi apenas executada com o carro dirigido pelo travão manual, parando com a maior facilidade e segurança nos pontos em que o inteligente engenheiro, o Sr. Mesnier, entendeu suster a marcha. O andamento é suave e o passeio de veras pitoresco, principalmente para os passageiros que vão no tejadilho. O distinto engenheiro, quando o carro chegou ao fim da carreira, foi abraçado por diversas pessoas, como que agradecendo o tão importante benefício para as famílias que habitam nesta parte elevada da cidade. Olha, e este relato quase nos transporta para a alegria sentida naquele momento, e eu creio que devemos a toda a gente criar condições para que o elevador volte a funcionar, obviamente com todas as regras de segurança e com todas as cautelas que daí advenham, mas é um meio de transporte que provocou imensas alegrias a muita gente ao longo deste mais de um século de história, e eu acho que simbolicamente, para encerrar este processo, só veremos isto de facto quando o elétrico voltar a funcionar com todas as condições de segurança. O Esplendor e a Infâmia, todas as semanas, pelo olhar do Pedro Jorge Castro.